No vídeo de hoje a gente vai fazer um react da arquitetura da maior empresa de vendas de ingressos no mundo. Olha só o que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Sim, a Ticketmaster é a maior empresa de vendas de ingressos no mundo, que está presente em diversos países, inclusive esteve por muitos anos aqui no Brasil. Ela vai mostrar o que ela faz com a sua arquitetura de vendas de ingressos. E se você ficou curioso para saber quais serviços eles estão usando, como que está essa arquitetura, fica nesse vídeo porque a gente vai falar mais sobre todos os detalhes. Fechado? Vou soltar nossa vinheta e aí a gente começa nosso vídeo. E aí galerinha, estou aqui de volta, Bruno Marangoni, para mais uma quinta-feira com conteúdo de computação na nuvem. E hoje a gente vai ter aqui um vídeo num quadro diferente, né? A gente vai fazer um react de uma arquitetura de infraestrutura sobre AWS. Ou seja, a gente vai pegar um case que é a Ticketmaster, ela vai pegar um pedaço da sua infraestrutura que é a venda de ingressos efetivamente e ela vai trazer aqui para a gente debriefar. Na verdade, vai ser o especialista da Ticketmaster com o arquiteto da AWS discutindo um pouco sobre a solução. E aí eu vou parando o vídeo e falando um pouquinho. Então a gente vai ter um vídeo do YouTube explicando tudo isso e a gente vai pausando e eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Mas antes de começar nosso vídeo, eu quero falar que alguns pontos importantes para você, lógico. Ó, se você não tá sabendo, ainda não tá me vendo aí nos anúncios, a gente vai fazer uma imersão de cibersegurança na nuvem. Você já ouviu falar, porque se você me acompanha, eu falo que a gente tem uma dificuldade no mercado de computação na nuvem, e não só em modernização, inteligência artificial, em tudo, porque a segurança hoje é um tópico de extrema importância para todo tipo de empresa. A maioria delas inovaram, migraram seus ambientes, suas aplicações mais críticas para a nuvem, seus dados e não estão sabendo como aplicar segurança na nuvem pela falta de conhecimento dos profissionais. Então, baseado na dificuldade dessas empresas, a gente vai ter uma imersão focada em segurança e cibersegurança para cloud. E esse convite é gratuito. Você vai clicar aqui no link abaixo e vai se inscrever. E aí, lá no dia 29 de julho, a gente juntos vai fazer uma aplicação de um laboratório prático. Então, vai ter um pouquinho de teoria e depois a gente vai fazer um laboratório prático ao vivo, 100% gratuito. Então, clica aqui e se inscreve. E, logicamente, se você não me segue no Instagram, @claudio.brunomarangoni, e lá eu tô todo dia dando dicas sobre computação na nuvem. Fechou? Vamos lá. Maravilha demais! Então, pessoal, é o seguinte, eu vou trazer esse conteúdo aqui porque eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Esse é o vídeo de react de alguma coisa pronta na AWS, onde o seu próprio especialista está explicando como que eles montaram aquela infraestrutura. Eu trouxe esse ambiente da Ticketmaster porque eu acho muito top e eu acho muito difícil chegar num cenário onde você tem um ambiente que é ativo de forma global. E é isso que eles fizeram. Então eles transformaram o checkout, né, o carrinho de vendas da Ticketmaster, numa aplicação que ela está distribuída em vários países, em vários continentes. Então ela se tornou uma aplicação multi-região, o que a gente chama. E na frente disso tudo tem uma CDN que mantém o ambiente 100% ativo, ou seja, ele suporta falhas continentais, falhas locais, falhas regionais. Isso é muito top para quem está começando na infraestrutura. E é por isso que eu trouxe esse vídeo. E se você gostar dos reacts, a gente pode fazer mais, pelo menos uma vez por mês aí, por exemplo. Mas vai depender do seu feedback. Então deixa um comentário aqui se você está gostando desse tipo de vídeo. E eu vou chavear aqui para minha tela para a gente começar a assistir o vídeo de fato. Bora lá. Bom, chaveado aqui na minha tela. Esse é um programa que está no YouTube da própria Amazon Web Services, o YouTube global deles.
a gente tem um programa chamado This Is My Architecture, e aí eles pegam vários clientes do mundo e apresentam as suas arquiteturas, tá? Existem empresas brasileiras nesse quadro aqui deles, existem empresas americanas, asiáticas, todo tipo de empresa que tem sucesso dentro da AWS, eles trazem aqui, tá? Então, é um programa bem democrático para apresentação. E vai começar aqui, eu vou soltar aqui nosso vídeo. Tem a legenda aqui embaixo, para quem quiser ir assistindo, mas eu vou pausando aqui falando um pouquinho para vocês. Welcome to This Is My Architecture. I am Gerardo, and I'm joined today by Shane from Ticketmaster. Welcome, Shane. Thank you for having me. So, Shane, what does Ticketmaster do? Ticketmaster is a ticketing services company that provides an online marketplace where fans can purchase tickets to live events. Awesome. So, E aí começou ali o Geraldo, né? Esse de cinza é o especialista da AWS e esse é o principal engineer da Ticketmaster, e ele só começou perguntando o que a Ticketmaster faz de fato, né? Então ela basicamente hoje a gente conhece de marketplace, né? E de venda de ingressos. Então ali dentro do sistema deles tem shows de todo quanto é tipo, shows pequenos, shows grandes. Eu basicamente trabalhei na empresa que era detentora da Ticketmaster aqui no Brasil, foi numa época de transição, e eu sei muito bem qual que é a dificuldade dele, e a gente vai ver aqui na nossa apresentação deles. what architecture from Ticketmaster are you telling us about? So my team is the checkout team. So we manage the page where folks actually purchase the tickets, put in their payment information, choose their options, and get their order and their tickets. So every time. O que o cara da Ticketmaster falou que ele é responsável pelo checkout, né? Então o time dele fica 100% responsável pela página de vendas, né? E é de suma importância porque é como que a empresa ganha, né? Então basicamente todos os detalhes ali na hora que você vai selecionar o ingresso e para a página de pagamento é o time dele que faz. Time tickets go on sale, I'm guessing the system is put under a lot of stress. Yeah. So can you walk me through what are the components of the architecture? Yeah, so when a request comes in to render a web page, that goes to a web app that we have built in Next.js that's running on EKS. That's what does all the page rendering. Bom, vamos lá. Começando aqui, ó. Até o Geraldo da AWS falou, quando você tem abertura de vendas, o sistema deve ficar em muito estresse, né? Ou seja, precisa de muita escala. E ele começou explicando. Basicamente, o usuário vem na internet, cai na aplicação, né? Que vai ter ele fala de uma aplicação web feita em Node.js em cima do EKS, do Elastic Kubernetes Services, tá? E aí você praticamente tem escala ilimitada em cima dos clusters dos pods de EKS. When any API endpoint happens, that goes to our AppSync layer. Okay, so your API is centralized on AppSync. Yep. Are you using the GraphQL component of it? Yeah. So we use GraphQL and AppSync to basically expose those queries and mutations. And those queries and mutations then hit the other layers. For stuff that maybe is a quick load. E aí ele explicou que toda a parte de gestão de API está dentro do AppSync, que é um serviço que pode ser... você pode substituir ele, tirar do API Gateway e hospedar a sua API no AppSync, porque ele te dá um componente de banco de dados. E aí ele explica que ele usa o GraphQL, que é aquele banco de dados baseado em gráficos mesmos, em conexões. Semelhante a um banco de dados, por exemplo, de rede social, tá? E aí ele explica que o usuário cai no web app, aí quando ele começa a interagir com o sistema, ele vai ser direcionado para as APIs, e aí as APIs estão dentro do AppSync, e aí quando é uma tarefa simples, aí ele pode ser executada essa tarefa simples dentro do Lambda, tá? Então isso é um ponto aqui que ele também comenta agora. Query retrieve data, it might hit an AppSync, and then that might go down to DynamoDB to load the data and retrieve it, return it back. For something that takes longer, like the purchase mutation, that might go down to hit the step function, execute that purchase, and then return the result. Aí ele explica um pouquinho do processo, né? Então, tá interagindo com a API, se é alguma atividade simples, ele tem algumas lambdas para executar,
e aí salva os dados, né, o processo em cima do banco de dados do Dynamo, tá? Se algum processo que de compra que leva um pouquinho mais de tempo, ele usa um outro componente que é o Step Functions, que ele até mostra aqui que é uma camada mesmo que ele chama de compra, né, de purchase. Então, ele criou vários fluxos dentro do Step Functions, onde só funciona a camada de compra. Por quê? E aí tem um detalhe que ele vai explicar, inclusive, que é a segmentação. Quando é algo mais demorado, a gente sabe que o Lambda tem o runtime dele de até 15 minutos, né? Mas o Lambda, partindo do pressuposto que um processo já leva de 1 a 2 minutos, já é algo longo. E aí já começa a ficar caras as invocações do Lambda. E aí, talvez você trabalhar isso dentro de um Step Functions, você quebrar vários processos em camadas, fica mais simples, mais barato e você consegue controlar a resposta lá para o usuário. Porque imagina, se um processo vem do usuário e você demora 1 minuto para dar o retorno para ele, talvez a experiência desse usuário não esteja tão boa, talvez ele abandone, talvez ele saia. Se tiver no celular, imagina, tem que ser coisas mais rápido. E a Step Functions ele consegue trabalhar com o que ele vai explicar de WebSockets. Ele manda para o usuário a resposta e continua processando a transação por debaixo do processo. Okay, so can you give us a couple of examples of the type of information that's moving around here? So is this event information maybe? Of the Yeah, tickets there's a lot of different types of information, but yeah, event information as well as information about the session. Okay. So, and what sort of, how do you make the differentiation between what goes to single Lambda being executed, or when do you need it to be processed by step functions? Yeah, so De novo, fala que é uma arquitetura baseada em eventos, né? Então, é uma arquitetura que ela faz a gente chama de crescimento sempre que há um evento de inicialização. Então, que evento que é esse? É o usuário. O usuário começa o processo ali de compra, aí essa arquitetura começa a rodar. Caso contrário, ela é uma arquitetura que não tem custo, que ela não está rodando. No máximo, ali a gente está falando do EKS, que tem custo, e do Dynamo, porque o Giga custa, tá? E agora ele vai explicar essa diferenciação, quando que ele diferencia o processo vai estar rodando no Lambda ou vai estar rodando no Step Functions. So step functions are better for larger, more complex operations, things that require a lot of steps. Lambdas are better for single step operations, things that might retrieve data and transform or call an external service. So those things go through our Lambdas. Multiple step processes go through the step function. E aí, agora ele explicou, né? Então, Lambda, processo único, chamada de serviços externos da AWS, transformação de dados, o que for. Agora, tudo que é complexo, que vai demandar várias etapas dentro do processo de compra, aí ele joga para o Step Functions. Case of the purchase, it might be something like, for example, collecting the payment, processing the order, all of those things would go through the step function. That makes sense. Now, how do you handle waiting at the API level? Because supposedly this could take a second or two. Yeah, so we use the WebSockets within AppSync. So the WebSockets basically allow the client browser to handle this asynchronously. Então agora ele vai explicar aquele processo de compra. Quando você compra alguma coisa na internet, na maioria das aplicações, né, você tem um processo que você passou seu cartão, clica lá, comprar. Aí você já recebe pedido efetuado, né? Você recebe aquele pedido efetuado, mas efetivamente não foi comprado. Por quê? Porque aí cai no processo da venda mesmo, que é mandar para a operadora do cartão a validação, se tem crédito, se vai parcelar, aí espera a operadora responder, aí responde, aí você vai fazer uma separação de estoque, vai gravar no banco, isso tudo demanda um tempo, né? E aí ele está explicando agora que para uma bela experiência para o usuário, você precisa trabalhar com WebSockets na camada de API, porque ela permite a comunicação entre o usuário e o browser dele com a aplicação de forma assíncrona. Então isso não trava o usuário na tela esperando uma resposta que
pode levar um tempo ali, dependendo do tanto de processo que tem na validação da compra. So the client submits the mutation, and then when anything takes longer than a second using that subscription, it'll send the response back, and that WebSocket will send that back to the client. Brilliant. So WebSockets for calls that take more than 1 second, Yep. and GraphQL for the rest. Yeah, well, yeah, GraphQL for everything, WebSocket subscriptions for those responses. Brilliant. Okay, so I can see you have this concept of regions Bom, agora ele vai entrar no cenário que eu acho here in the muito interessante, que é a parte de regiões, né? Então, ele explicou que é uma aplicação web em cima de um Node.js dentro do EKS para receber os usuários. Quando começa o processo de venda, cai para a API que fica dentro do ambiente do AppSync, junto com o banco de dados GraphQL. Processos únicos, uso Lambda, processos de venda que tem várias etapas de validação, step functions, e grava tudo no Dynamo. Esse é o processo simples, que é o carrinho de vendas, o checkout da Ticketmaster. Vocês viram aqui, a gente está falando de praticamente 5 serviços, mais a CDN, que a CDN não é da AWS, é uma CDN. architecture. What is this about? Yeah, so we've got a copy of this whole architecture running in multiple regions, including using DynamoDB global tables to basically replicate the data between those regions to keep it all in sync. Great. So it's an active multi-region approach. Yep. How do you route traffic among the region? Então, simplesmente, como que a aplicação é multirregional aqui no cenário da Ticketmaster? Ele não explica quais regiões, né? Ele não fala, mas ele fala que ele tem a cópia dessa infraestrutura aqui em múltiplas regiões. Simples. E aí ele usa o poder do banco de Dynamos, o banco de dados do Dynamo, usando a feature de Global Table para replicar os dados entre essas múltiplas regiões. E aí você consegue ter o dado é único, né? Então isso é muito importante entender quando a gente fala de failover, disaster cover, multi-região, ativo, multi-região. O dado ele vai estar sempre gravado fisicamente em algum lugar. É impossível você abstrair a camada de dado. E aí, com a feature do Global Table, que faz uma réplica para as regiões que estão aplicadas. Então, você consegue ter o dado, a informação replicado em vários lugares fisicamente, e aí garantindo que você tenha a infraestrutura funcionando ativo, com uma experiência boa, uma resposta boa para os seus usuários. E agora vai explicar como que ele direciona o tráfego entre as regiões. Yeah, so at the CDN layer, we have logic to basically use first latency or geo-routing to basically send fans to the closest region for them to give them the best performance, but also recognizing the health of a given region so that if we need to route traffic away from a region, we can and still keep everything up and running. Great. Então, como que ele funciona para direcionar o tráfego? Na CDN. Basicamente é isso. É uma CDN que provavelmente ali deve funcionar com o domínio deles. E aí tem as regras parecidas com o Route 53 que ele usa na CDN. Então, ele usa com prioridade latência e roteamento geográfico para direcionar os fãs, né, os clientes, para a região mais próxima deles para efetuar a compra. E aí, dentro desses roteamentos, ele faz também uma avaliação de saúde. Se aquela região está saudável, está rodando, pode receber mais fãs para fazer o processamento. Caso contrário, ele vai rotear para as outras regiões que conseguem receber. So you could, in theory, have one customer reserving a ticket in one region and then checking out in another? Yep. How would that work? So as they go through the steps in the process, they reserve, they fill out the data, and then they submit the purchase. If there is an issue, the DynamoDB is basically keeping the data in sync between the regions, and that CDN routing will basically, on a subsequent request, send the request over to the other regions that are able to handle it. Shane. E agora ele explicou como que funciona uma falha, né? O Geraldo, né, o arquiteto da AWS, não fez esse mérito, mas ele explicou como funcionaria uma falha no processo de compra. Então, se numa região o usuário começou a fazer o processo de compra, esses dados ficam armazenados no Dynamo. Se houver uma falha,
porventura ele for direcionado por uma outra região, aqueles dados vão estar replicados via DynamoDB Global Tables para as outras regiões e aí o processo continua da onde o usuário parou. Isso ajuda muito até a experiência do usuário não ter que voltar todo o processo de compra do zero. Tá? Então, isso é de fato uma arquitetura que a gente chama de self-healing, né? Que consegue se auto-recuperar de qualquer tipo de falha dentro da sua arquitetura. Por isso que ela é uma aplicação ativa, multirregional. E aí a gente pode falar que também ela tem a camada de self-healing. And this is a great architecture. Thank you for sharing it with us. I love how you're improving our experience when we're buying tickets by using serverless architecture instead of a multi-region approach. Thank you. E é isso. Se a gente caracterizar, foi o que o Gerardo falou, é uma arquitetura muito bem desenhada, totalmente serverless, multirregional e ativo em todas as regiões. Basicamente, é isso sobre a arquitetura da Ticketmaster. E aí, galera, gostaram desse React? Eu quero saber de você. Se você achou legal, faz sentido a gente trazer mais Reacts assim de arquitetura. Não deixe de se aprofundar, porque no canal da Amazon, no YouTube, tem muita arquitetura. Essa foi uma que eu gostei, simples de explicar para vocês, simples de entender que o foco é o cliente, mas o foco é a distribuição global. Porque imagina o cliente lá da Austrália tendo que comprar nos Estados Unidos, né? A latência, o tempo de espera é muito ruim. Então, você precisa distribuir globalmente e é um ambiente que, por exemplo, numa abertura de um show grande, de um grande artista, a gente está falando aí de, no mínimo, 300 mil a 500 mil pessoas direto na aplicação tentando comprar o ingresso. E eu falo com propriedade, como eu disse, eu já trabalhei numa empresa brasileira que fazia isso. Eu lembro que no show do U2, em 2009, 2010, 2011, a gente teve esse problema, porque tinham 500 mil pessoas dentro da nossa infraestrutura que não era escalável. Então a gente teve diversos problemas, mas consegue vender. Só que a experiência para o usuário é péssima. Fechou? Comenta aí o que você achou. Não deixe de se inscrever na imersão de cibersegurança. Vocês podem ver que nessa arquitetura que a gente falou não tem nada de segurança, mas tem muita coisa importante que a gente poderia melhorar para aplicar para segurança aqui, se a gente fosse debater. Show demais? Espero que tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, comentar. Se você quer ver mais vídeos, coloca aqui mais reacts, que a gente vai trazer mais conteúdo assim. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!